Irmãos, depois do interregno que nós tivemos que forçosamente fazer na semana passada, vamos continuar com o nosso estudo na Carta aos Filipenses, no capítulo 2, ainda nos mesmos versículos, e ainda no mesmo versículo, que é o versículo 16, onde nós estamos, e eu peço ao Tiago o favor de ler do versículo 12 até ao 18, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Ora, para nós tomarmos o fio à meada, eu não sei se vocês se recordam onde é que nós estamos, no versículo 16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, portanto, nós temos estado detidos um pouco, e este um pouco ainda vai certamente ser há algum tempo, mas isto é importante, na expressão o dia de Cristo. E nós começamos por ver os vários dias relacionados com este, que a palavra de Deus nos fala, o dia do homem, que uma expressão que não aparece na Bíblia, mas de facto o dia do homem está lá. O dia de Cristo. O dia de Cristo que tem várias terminologia para ele, nomeadamente, se vocês se lembram, e eu citei na altura, é chamado o dia de Cristo, como aqui na passagem, o dia de Jesus Cristo, o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor Jesus, portanto estou a citar expressões referentes ao mesmo dia, e até há ocorrências em que a palavra de Deus, nas Epístolas de Paulo, ele fala daquele dia, e referindo-se a esse dia, que é o dia de Cristo. O dia de Cristo, que em suma é o dia do arrebatamento da igreja. Eu tive ocasião, na semana passada, já vou tocar outra vez neste assunto, eu tive ocasião, na semana passada, de falar acerca da variedade dos termos, como a Bíblia fala, de dias, e até inclusivamente eu tive a ocasião de dizer que é preciso cuidado, porque a Bíblia, além de falar do dia do homem, cuja expressão não existe na Bíblia, mas a realidade está lá, e falar do dia de Cristo, ou dia de Jesus Cristo, ou dia do Senhor Jesus, ou aquele dia, e aí as expressões estão lá. A Bíblia também fala no dia do Senhor, também já falei acerca disso, que se seguirá ao dia de Cristo e que corresponde a um período de tempo, no tempo, que vai desde o princípio da grande tribulação, incluindo toda a grande tribulação, que é chamada o dia do Senhor, até ao reino, incluindo a vinda do Senhor à terra. Portanto, a Bíblia, quando fala no dia do Senhor, refere-se ao dia do Senhor, quer em relação à grande tribulação, quer em relação à vinda do Senhor à terra, quer em relação ao reino. E depois a Bíblia fala no dia de Deus, que depois destes céus e desta terra serem destruídos, e quando Deus criar novos céus e nova terra, com a criação dos novos céus e nova terra, inicia-se um novo ciclo, que é o dia de Deus que se funde na eternidade. Dizia eu, na altura, se vocês se recordam, exatamente por causa da variação dos termos, mas não só por causa disso, que nós na Bíblia temos que sempre olhar ao contexto onde as expressões ocorrem para sabermos a que é que elas se referem. Por exemplo, a expressão o dia do Senhor aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 1, se vocês se lembram, e no versículo 10, e há muitos que acham que o dia do Senhor ali referido se refere ao domingo. Ora, nunca a Bíblia chama ao domingo o dia do Senhor. Eu também tive a ocasião de dizer, quando falamos acerca disto, que temos que ter algum cuidado, porque a expressão dia do Senhor
maioritariamente, no seu volume, no seu grosso volume, a maior parte das citações, exceto uma, se não estou em erro, refere-se sempre a todo esse período que eu referi, que vai desde a Grande Tribulação até ao Reino. Portanto, que engloba este período e os acontecimentos que o rodeiam. A única vez que a expressão Dia do Senhor se refere a um dia específico é ao sábado, que no Velho Testamento é chamado, uma vez, se não estou em erro, o Dia do Senhor. E porque o sábado é o Dia do Senhor, assim chamado, excepcionalmente, porque o Dia do Senhor, sempre que a Bíblia fala, e aí é importante nós olharmos para o contexto, daí que é muito importante olharmos para o contexto, e aliás isto vem demonstrar uma coisa que nós temos muitas vezes salientado e salvaguardado aqui no estudo da Bíblia, que é, nós temos que olhar, até para expressões iguais, podemos ter significados diferentes. E temos aqui um exemplo típico disso, Dia do Senhor, com dois significados diferentes, o sábado e esse período que eu me referi. Isto obriga-nos a sempre olhar para o contexto onde as ocorrências das expressões na Bíblia aparecem, para que nós possamos perceber, possamos entender e não tiremos conclusões erradas. É assim, por exemplo, que a Bíblia fala, por exemplo, em fé. Eu já citei isto várias vezes. Mas a Bíblia fala de 3 tipos de fé diferentes. E quando nós estamos a falar em fé na Bíblia, não é sempre confiança no Senhor. Pode ser corpo de doutrina, que também é chamada fé, e pode ser a dignidade de confiança que o Senhor nos merece. Quando Paulo diz, por exemplo, aos Tessalonicenses, que a fé não é de todos. Ou seja, que nem todos são dignos de confiança. Dignidade de confiança que alguém nos merece, neste caso o Senhor. Por isso a Bíblia fala na fé de Cristo, não é da fé em Cristo, é na fé de Cristo. Quer dizer que Ele nos merece toda a confiança. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo na fé no Filho, vivo na fé do Filho, Deo. E aqui a fé do Filho significa que Ele nos merece toda a confiança. E Paulo aos Tessalonicenses diz nem todos são dignos de confiança, e é verdade, nem todos são dignos de confiança, e utilizou a expressão que a fé não é de todos, nesse sentido. Portanto, nós temos de ter muito cuidado quando estudamos a Bíblia e não darmos de barato que uma determinada expressão quer dizer sempre a mesma coisa. Esse tem sido o erro de muita gente e que depois leva-os a tirar conclusões e até a fazer doutrinas sobre essas conclusões que estão assentes em premissas que estão erradas. O mesmo acontece com a palavra Evangelho. Na Bíblia fala em Evangelho. Mas o Evangelho na Bíblia não é só um. Estar a dizer que o Evangelho na Bíblia é só um, e a palavra Evangelho quer dizer boas notícias, era a mesma coisa que estar a dizer que Deus só deu uma boa notícia aos homens. Ao longo da história, Deus deu várias boas notícias, que é o que quer dizer a palavra Evangelho. E é muito importante nós, no contexto onde as ocorrências da palavra Evangelho aparecem, sabermos de que Evangelho é que estamos a falar. Porque, por exemplo, e temos aqui os dois principais que aparecem mais vezes nas Escrituras e que levam muita gente a ter muita confusão, que é o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. E o Evangelho do Reino não é a mesma coisa que o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino é a boa notícia acerca do Reino. O Evangelho da Graça é a boa notícia acerca da graça. E neste momento Deus está a dar uma boa notícia de graça a um mundo que merece juízo. Ora, nós sabemos que quando João Batista apareceu, ele não falou disso. Ele falou, foi do reino, que o reino vinha, que os profetas tinham profetizado. E o Senhor Jesus Cristo falou do reino. E enviou os 12 e enviou-os dizendo que eles deviam dizer isto. É chegado o reino dos céus. Ora, isto não tem nada a ver com a mensagem que nós pregamos hoje. Portanto, isto estamos a aflorar muito rapidamente, só para dizer que a palavra Evangelho, não deem de barato, não é sempre a mesma coisa. Isto para não falar noutros termos de Evangelho, como por exemplo o Evangelho eterno, acerca do qual nós lemos em Apocalipse, se não estou em erro, capítulo 14. Mas outra palavra semelhante é a palavra igreja. Muita gente, quando lê na Bíblia a palavra igreja, pensa que é a igreja corpo de Cristo. Mas não é. Nós temos várias igrejas na Bíblia. Por exemplo, a igreja que agora nós pertencemos e a igreja que está em vigor neste momento, perdão, é a igreja que é um corpo e do qual o corpo de Cristo é a cabeça. A Bíblia fala nessa igreja como sendo a igreja que é o seu corpo. Paulo fala acerca dela, mas a Bíblia fala de mais igrejas que não têm a ver com ela. Eu até vou pegar no caso mais extremo,
que eu até referi no último estudo, que é nas cartas às 7 igrejas, no livro do Apocalipse, aquelas igrejas ali não têm nada a ver com a Igreja Corpo de Cristo. Aliás, todo o livro do Apocalipse, como eu disse então, todo o livro do Apocalipse tem a ver com o dia do Senhor. E aquelas igrejas são igrejas que vão existir no dia do Senhor. Até porque há lá uma igreja que não existiu nunca. Não existiu nunca, não consta nos registros históricos de algum dia ter existido, e que é uma igreja que naturalmente vem comprovar aquilo que eu estou a dizer, é uma igreja que é futura, que é a igreja de Tiatira. Eu falei nisso no estudo passado. Relembro apenas que no livro do Apocalipse, o apóstolo João, que o escreve, diz uma coisa interessante, que é que ele fala, ele diz, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Portanto, está a falar de coisas futuras que hão de acontecer, está a falar de profecia. Aliás, ele até diz, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Nós estamos aqui dentro da linha profética, não estamos dentro da linha do mistério, estamos aqui na linha profética. Não estamos quando eu digo na linha do mistério, quero dizer com isso, é pena que tenha que explicar isto, uma coisa que o apóstolo Paulo disse, que se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus, como me foi este mistério revelado. É dramático eu ter que dizer que tenho que explicar isto, uma coisa que não deveria ter que explicar, que toda a gente devia saber o que é. Mas a verdade é que o que pertence à dispensação da graça de Deus são acontecimentos que têm a ver com a igreja, com o surgimento e o arrebatamento da igreja e tudo o que decorre no meio, e que é chamado a dispensação da graça, o mistério, ou se quiserdes, um período parentético, que está aqui. E tudo o que está fora deste período parentético é a linha profética. E o livro do Apocalipse está na linha profética. E por isso, quando aqui a passagem, e eu estava a dizer, fala naquelas igrejas que estão ali, são igrejas futuras que vão acontecer na grande tribulação. Toda a linguagem é judaica, toda a terminologia é judaica, não tem nada a ver com o corpo de Cristo. E quero-vos dizer que a igreja corpo de Cristo não tem nada a ver com o judaísmo. É completamente diverso do judaísmo. Aliás, ainda esta semana já coloquei artigos, e um deles muito particularmente, a mostrar exatamente a linha de separação que existe entre judaísmo e cristianismo, que não tem nada a ver. É só consultarem a página da igreja. Gostava portanto, peguei no caso extremo, como eu disse, caso destas igrejas, mas a Bíblia fala também, por exemplo, quando no livro dos Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, que escreve o livro dos Atos, quando está a falar de Estevão e do sermão de Estevão no seu sermão, no seu longo sermão no capítulo 7, Estevão refere-se à congregação no deserto, quando ele estava a falar do historial todo da nação de Israel, ou dos israelitas que o ouviam, e ele refere-se à congregação no deserto. E a palavra grega que é utilizada, como foi escrito o livro dos Atos, para congregação, que foi traduzida na nossa língua por congregação, é a palavra eclésia. E a palavra eclésia, essa palavra grega, é de onde vem a nossa palavra igreja. Eclésia tem sido traduzida por igreja, congregação, ajuntamento, multidão. No fundo, eclésia, etimologicamente, significa um conjunto de pessoas chamados para fora para um determinado propósito. Esse conjunto de pessoas que se reúne para um determinado propósito pode ser até para maus propósitos, que é o caso da multidão, que também é utilizada a palavra eclésia no livro dos Atos, que era a multidão que se juntava para combater Paulo e os que com Paulo estavam. Portanto, a palavra eclésia em si não quer dizer corpo de Cristo. A palavra eclésia, ou a palavra igreja, não quer dizer em si corpo de Cristo, quer dizer um conjunto de pessoas chamados para fora. Porque nós fomos também um conjunto de pessoas chamados para fora do mundo para Cristo, somos igreja. Mas é só por causa disso. A palavra em si não quer dizer que se refere a nós, a não ser que o contexto o indique. Compreendem? Mas não apenas nós temos a palavra igreja com vários significados, como vocês veem, e neste caso concreto, quando Estevão está a falar da congregação no deserto, está-se a referir ao tempo de Moisés. Portanto, no tempo de Moisés, lá no deserto, havia uma igreja. Porquê que era uma igreja? Porque foi um conjunto de pessoas tirados para fora do Egito e que Deus juntou no deserto, e esse conjunto de pessoas era a congregação no deserto. Era a igreja no deserto. Mas não tem nada a ver com a igreja corpo de Cristo. Estão a perceber a ideia? Portanto, nós temos que olhar para os contextos para sabermos a que é que estamos a falar. E vou falar mais. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 16,
o Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem nessa passagem, tem uma conversa com os discípulos. E nessa conversa com os discípulos, ele perguntou-lhes assim: quem é que dizem os homens que eu sou? E eles começaram cada um deles a dizer o que é que os homens diziam que ele era. Que ele era João Batista, que ele era Jeremias, por ali fora. E vós 12, meus discípulos, apóstolos, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro virou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que significa, o Cristo significa o Messias. Para quem não sabe, a expressão o Cristo significa o Messias, o prometido. E o Senhor virou-se para Pedro e disse assim: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, que quer dizer que é Cefas, que quer dizer fragmento de rocha, quer dizer pedra. Os Pedros precisam de saber o significado do nome dele. Pedro quer dizer pedra, que é uma partícula da rocha. Não é rocha, é uma partícula da rocha, por isso se chama pedra, porque as pedras são partículas de rocha. Tu és Pedro, partícula de rocha, e sobre esta pedra, porque no original, no grego, são utilizadas palavras gregas diferentes. Tu és Petros, quer dizer pedra, e sobre esta Petra, o Senhor podia apontar para si próprio, que é a rocha. Petra quer dizer rocha. A igreja não foi edificada sobre Pedro, o fragmento de rocha. Estávamos bem arranjados, os crentes estariam bem arranjados se uma igreja estivesse assente numa pessoa. No caso de Pedro, aliás, Pedro, nós vemos, uma vez ouvi um pregador inglês, nunca mais me esqueço, pregar em Londres, sobre este texto, e ele mostrou várias vezes, ele até dizer que Petros quer dizer pedra, e uma pedra que se move facilmente. E ele mostrou como Pedro se moveu facilmente ao longo da vida dele. Ele vacilou muitas vezes, moveu-se facilmente. Mas a igreja que ali é referida é fundada ou assente sobre a rocha Petra, que é o próprio Senhor. Aliás, para quem não tem dúvidas, o próprio Pedro escreve uma carta e diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que quer dizer rocha. Portanto, o próprio Pedro diz qual é a pedra, ok? Para que ninguém tenha dúvidas. Porque a gente, para tirar dúvidas, vamos falar com o Pedro. A conversa foi com ele. E é ele que diz isso. Bem, e o Senhor Jesus Cristo assim: bem está, Simão Barjonas, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a rocha, eu edificarei, notem, futuro, estamos a Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja. Ora, naturalmente o Senhor está a falar da edificação de uma igreja no futuro, ok? De uma igreja que não existia no presente, porque ele diz: edificarei. É uma igreja que não existe no presente, ok? No presente, do tempo em que o Senhor estava a falar, ele está a falar de uma igreja que não existia, porque ele diz: eu vou edificar ainda, é futuro. E aí muita gente pensa, e cá está a necessidade de estudar bem a Bíblia, que essa igreja que o Senhor fala no futuro, que é a igreja do corpo de Cristo. Que o Senhor estava a se referir à igreja do corpo de Cristo, que na altura de facto não existia, e que ainda iria existir no futuro. Mas o Senhor não se está a referir à igreja do corpo de Cristo, por várias razões. A primeira razão é porque a igreja do corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que é ele que fala acerca dela nas suas epístolas, ninguém mais fala da igreja que é o seu corpo a não ser o apóstolo Paulo. Podem correr a Bíblia de uma ponta à outra. Corpo de Cristo, igreja corpo de Cristo, só Paulo fala dela. E o apóstolo diz que esta revelação foi-lhe dada a ele. E o apóstolo Paulo diz que acerca desta igreja, da revelação desta igreja, deste corpo, era um mistério que estava escondido de todos os profetas e em todas as gerações. Nunca ninguém sabia acerca dele, e que isto foi-lhe revelado a ele e por seu intermédio aos outros depois dele. Agora reparem no seguinte: quando o Senhor falou edificarei a minha igreja, não se podia estar a referir à igreja corpo de Cristo, porque se ele se estivesse a referir à igreja corpo de Cristo, então a igreja corpo de Cristo já não era nenhum segredo, já não era nenhum mistério. E o apóstolo Paulo diz que aquilo que eu recebi é um segredo, até aqui ninguém falou. Agora alguém diz assim: então mas o Senhor não sabia? Claro que sabia, então não foi o Senhor que revelou a Paulo. O Senhor sabia, mas nunca revelou esta verdade, a não ser quando Paulo se converte. E portanto ele tinha que se estar a referir a outra igreja. E depois vocês podem olhar, já agora, podem olhar para Mateus capítulo 16, já agora, é porque estou-me a desviar do meu tema, sabem? Por isso nunca mais saímos daqui. Mas isto é importante e eu tenho que falar acerca disto. Mateus no capítulo 16, nós lemos assim:
No versículo 16, já agora, versículo 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora nota o que lemos a seguir: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é esta? Se é uma igreja futura, okay? Há outra coisa muito importante que eu queria aqui chamar a vossa atenção. O Senhor Jesus Cristo nasceu sob a lei, debaixo da lei, guardou a lei, ele estava na linha profética. E portanto tudo o que ele faz, e tudo o que acontece no tempo dele, e tudo aquilo que ele revela enquanto cá está na terra, tem a ver com a linha profética. As coisas que têm a ver com o céu, com o corpo de Cristo, com a vocação celestial, com o irmos para o céu. Sabe que as testemunhas de Jeová só esperam a terra, porque exatamente não compreendem a verdade do apostolado de Paulo. E aquilo que o Senhor diz através de Paulo, de que a esperança agora dos crentes que pertencem à Igreja do Corpo de Cristo é celestial. Portanto, o Senhor Jesus Cristo só fala de coisas da terra. E ele então, o que é que ele está aqui a falar? Está a falar na linha profética de uma igreja que vai acontecer no futuro e que só pode ser uma, que é a Igreja Messiânica, assim chamada. Agora alguém diz assim: mas onde é que está escrito na Bíblia a Igreja Messiânica? Não está escrito na Bíblia a Igreja Messiânica. Porquê é que eu digo que é a Igreja Messiânica? Porque é a igreja que é fundada sobre Cristo como o Messias. Ela vai ser fundada na confissão de Pedro. Pedro confessou que o Senhor era quem? Tu és o Cristo, o Messias. Pois eu também te digo, Pedro, sobre esta pedra que tu acabaste de confessar que é o Messias, eu vou edificar a minha igreja. É a Igreja Messiânica. Que igreja é essa? O que é que quer dizer etimologicamente a palavra igreja? Conjunto de pessoas chamados para fora. Sabem o que é que nós lemos? Já profeticamente, o Senhor também fala disto neste mesmo Evangelho, no capítulo 24. Ele fala e diz que vai enviar os seus anjos no futuro, na grande tribulação, no fim da grande tribulação, para juntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E vai levá-los, e nós percebemos isso por toda a linha profética, mesmo nos profetas do Velho Testamento, que vai juntá-los para o deserto das peregrinações de Israel, quando Moisés os libertou do Egito. E Deus, na primeira fase, vai entrar em juízo com eles. E depois ali, vão acontecer várias coisas que agora não vou falar, porque senão nunca mais saio daqui, mas quero-vos dizer o seguinte: este conjunto de pessoas, tirados dos 4 cantos da terra e que vão ser ajuntados para entrar no reino, são a Igreja Messiânica. Quando é que isto vai acontecer? No fim da grande tribulação. O que é que acontece no fim da grande tribulação? O Senhor vem à terra. É quando Ele vem. Eu disse no fim, quando Ele vem à terra. Que isto vai acontecer. Ele vem e manda os seus anjos a juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra. E notem que escolhidos não é os escolhidos que pertencem ao corpo de Cristo. Porque nós, corpo de Cristo, também somos escolhidos. Mas há escolhidos e escolhidos. Há igreja e igreja. Há evangelho e evangelho. Há fé e fé. Há dia do Senhor e há dia do Senhor. Temos que estudar a Bíblia. E Ele vai juntar estes escolhidos terrenos, cuja vocação é terrena, dos 4 cantos da terra, através dos seus anjos que Ele vai enviar. E eles são chamados para fora das nações e vão ser todos juntos. Esta ação de tirar fora das nações e pôr todos juntos é uma igreja. Isto é o que quer dizer eclésia. Igreja, ok? Há aqui uma coisa muito curiosa. Quando é que isto acontece? Quando o Senhor vem. E quando o Senhor vem, o que é que acontece? Estabelece o reino. E o que é que acontece quando o Senhor estabelecer o reino na terra? O diabo é amarrado, diz a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 20. O diabo é amarrado, capítulo 20 ou 19, acho que é 20. O diabo é amarrado durante 1000 anos. Ou seja, durante o reino milenar, o reino que dura 1000 anos que o Senhor vai estabelecer na terra, o diabo está amarrado. Agora percebem porque é que está escrito aqui no versículo da nossa passagem, Mateus, no capítulo 16. Já viram porque é que está aqui escrito? Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, porque o diabo está amarrado. Deixar-me dizer uma coisa muito importante: as portas do inferno têm prevalecido muito sobre muitas igrejas hoje. E de que maneira? Não preciso de fazer nenhum desenho. Todos nós sabemos isso.
Mas naquela altura, as portas do inferno não têm prevalência sobre esta igreja, porque o diabo está amarrado, como nós lemos no livro do Apocalipse. E depois, como nós temos no versículo 17, e Jesus, versículo 19, e eu te darei as chaves do reino. Isto tem a ver com o reino. Eu dou-te as chaves do reino. Sabem quem é que tem as chaves do reino? Sabem quem é que o Senhor deu as chaves do reino? Não é como os católicos dizem que Pedro tem as chaves do céu. Pedro não tem as chaves do céu. Sabem porque é que muita gente pensa que Pedro tem as chaves do céu? E até o Papa, não sei se vocês sabem, uma das figuras típicas do Papa, ele está a ter umas chaves, que diz que é as chaves de São Pedro. Não sei se vocês sabem disto. Queridos irmãos, lá está o problema. As pessoas não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, não entendem a Bíblia. A expressão reino dos, notem, dos, está ali, reino, as chaves do reino dos céus. Não é o reino nos céus, é dos céus. E reino dos céus não é no céu, é na terra. E as chaves que Pedro tinha eram as chaves para se entrar no reino na terra. E o Senhor deu-lhe estas chaves. E Pedro usou. Quem abriu a porta do reino à nação de Israel foi Pedro. Quando em Pentecostes pregou à nação e ofereceu o reino à nação. O reino nunca tinha sido oferecido. Sabe que o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, nunca ofereceu o reino à nação. Proclamou o reino. João Batista proclamou o reino. O Senhor Jesus Cristo proclamou o reino. Os 12 apóstolos proclamaram o reino. Mas foi Pedro em Pentecostes que ofereceu o reino à nação. O reino não podia ser oferecido enquanto o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário. E foi Pedro que usou as chaves para abrir a porta para a nação de Israel entrar no reino. Mas eles não quiseram entrar. E portanto todo este conjunto, toda esta linguagem que está aqui, é toda ela harmoniosa. E para dizer o seguinte, estão a ver? Igreja. Há igrejas e igrejas. E se vocês chegarem ao capítulo 18... Capítulo 18. Vamos ao capítulo 18 de Mateus. Já agora, capítulo 18. Eu assim não consigo lá ir. Capítulo 18. Eu digo-vos já só um bocadinho, porque eu não sei de cor onde é que está o versículo, mas a gente encontra já o versículo. Deve ser aqui o... exatamente. Capítulo 18, versículo 15. Reparem, 2 capítulos à frente. Lemos assim. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não os escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Agora, temos aqui igreja outra vez. Que igreja é esta? Então... E agora? Como é que vocês agora resolvem o problema? Então o Senhor Jesus Cristo fala de uma igreja futura que Ele vai edificar. Mas na altura já havia uma igreja. Que igreja? Já viram? Nós temos que ter muito cuidado a estudar a palavra de Deus. Porque senão dizemos disparates. E depois, sabem... É por esta razão. Isto tem tudo uma explicação. Tudo tem uma explicação. As pessoas quando assumem posições... As posições que assumem, naturalmente existe uma lógica por trás das posições que assumem. Uma certa lógica. Sabem que há pessoas que dizem que a igreja existe desde Adão? Há pessoas que dizem, só há uma igreja na Bíblia. É desde Adão. Desde Adão até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, só há uma igreja. Há pessoas assim. Há pessoas que acham que a igreja começou com João Batista. Há pessoas que acham que a igreja começou com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que acham que a igreja começou na cruz. Há pessoas que acham que a igreja começou em Pentecostes. Estão a ver? Então, afinal, como é que é? E porquê? Porquê? Porquê que há pessoas que dizem que começou com Adão? Porquê? Porque elas veem a igreja aqui, veem a igreja ali, veem a igreja ali, veem a igreja ali, veem a igreja no deserto. Então para elas é tudo a mesma igreja. Como é a igreja é só uma, elas veem a igreja de todo lado, é só uma igreja, aquela igreja é tudo a mesma coisa. Não é. Nós precisamos de estudar bem a Bíblia. Isto para dizer o quê? Quando estudamos a expressão o dia do Senhor, nós temos que saber que dia do Senhor pode não ser este período que estamos a referir, que se segue ao dia de Cristo.
Isto deve nos obrigar a estudar bem a palavra de Deus. Eu gostava de agora, então sim, eu já não tenho tempo mesmo, mas pronto, mas vou tocar alguma coisa sobre o assunto. Bem, eu gostava de começar por dizer o seguinte. Eu queria falar, isto vai ser para a semana, se Deus quiser, não vai ser agora, que eu vou falar acerca disto. Mas esta diversidade, e até posso falar acerca disso, mas agora ia falar acerca disso. Bem, vamos ver como é que eu vou fazer isto. Não é fácil, sabem? Isto não é fácil. Não é fácil nós encontrarmos a melhor forma, o melhor caminho para expor uma coisa que pode ser exposta de diversas maneiras. Vamos ver se o Senhor me ajuda. Bem, o que é que eu quero dizer já à partida? E isto eu posso dizer já. O dia de Cristo, o que é que a nossa passagem fala aqui, refere-se ao arrebatamento da igreja. Grandes discussões e debates escritos têm corrido sobre este assunto. E muita gente pensa, há uma grande discussão, que já vem de há muitos anos, não é de agora, sobre o seguinte: a igreja passa ou não na grande tribulação? Evidentemente, para quem a igreja é só uma coisa, e não há cá várias igrejas, não há diferença, é tudo igual, não é? E temos igreja no livro do Apocalipse até, a igreja passa na grande tribulação, certo? Mas a igreja Corpo de Cristo não passa na grande tribulação. Vamos a ver se eu consigo, isto não é fácil. Eu já lá vou, aqui este sítio onde estamos. Irmãos, este assunto é um assunto muito sério. Aqui há uns anos atrás, há séculos, depois, vou dizer de outra maneira. Sim, vou começar por aí talvez. Até para eu dizer isto é difícil dizer, mas eu vou tentar a ver se o Senhor me ajuda. Há séculos atrás aconteceu uma coisa chamada a Reforma, no tempo de Martinho Lutero. Sabem o que é que Martinho Lutero descobriu? Basicamente, a grande bandeira dele, que ele descobriu, foi a verdade da justificação por meio da fé e não por meio das obras. Ainda que Tiago diga que as pessoas são justificadas pelas obras. As pessoas esquecem-se é que Tiago escreveu às 12 tribos de Israel. E quando Martinho Lutero, sabem que Martinho Lutero não percebia estas verdades dispensacionais, mas Martinho Lutero percebeu claramente pelo grosso das epístolas de Paulo, porque as epístolas de Paulo são a maioria das epístolas que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. Ele percebeu claramente que a justificação, quando Paulo fala, é só por meio da fé. Não há cá justificação por meio das obras. E então, quando ele viu Tiago estar a falar sobre a justificação por meio das obras, na Epístola de Tiago, sabem o que é que ele dizia? Tiago é um livro apócrifo, não é inspirado. Eu acho uma graça quando as pessoas não têm a explicação para uma coisa, o que elas inventam. Tiago é inspirado. Se pegarem na Epístola de Tiago e lerem o capítulo 1 e versículo 1, está lá a chave da compreensão de Tiago. Às 12 tribos de Israel. Isto muda tudo. Uma coisa é Deus estar a falar ao seu povo terreno. Outra coisa é Deus estar a falar ao seu povo celestial. As regras são diferentes. Os princípios são diferentes. O programa de governo é diferente. É como o Tiago falar, se alguém estiver doente, chama o presbítero da igreja e que ele o unja com óleo ou com azeite. E vemos aí muitos hoje em dia a ungirem pessoas com várias unções, com base daquilo. Irmãos, nós não somos judeus. Essa prática é judaica. Se lerem os Evangelhos, têm a mesma prática dos Evangelhos. Vocês não encontram Paulo a ungir ninguém, nem mandar alguém ser ungido. Agora, se alguém estiver doente, devemos orar? Devemos. E também podemos chamar os presbíteros da igreja? Podemos e devemos. Mas não queiramos ser ungidos com o que quer que seja. Eu agora não vou falar acerca disto, porque senão nunca mais saio daqui. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Ele descobriu, Lutero, a verdade da justificação por meio da fé.
E aquilo fez-se luz na cabeça dele. E ele disse, não, a Bíblia é muito clara acerca disto. O grosso das epístolas fala acerca disto. E, portanto, se há algum sítio, a Bíblia diz que é por meio das obras, que é o caso de Tiago, pá, aquilo de certeza que aquele livro se calhar não é inspirado. Foi o que ele pensou. Mas é inspirado. O que ele não sabia, nessa altura, é que Deus tem programas de governo diferentes. E tem um programa de governo para o seu povo terreno e tem um programa de governo para a sua igreja, o corpo de Cristo. Ou, se quiserem de outra maneira, tem uma constituição para um e tem uma constituição para o outro. E ambos os programas são regidos pelas respectivas constituições ou pelos respectivos programas de governo, como queiram utilizar a figura para poderem perceber a realidade, que a realidade é mesmo esta. Bem, Lutero percebeu isto. Mas Lutero houve muita coisa que ficou em trevas, não percebeu nada. Lutero, por exemplo, acerca da segunda vinda de Cristo, pensava que a segunda vinda de Cristo... Pronto, Cristo vem, como a Igreja Católica diz, para julgar os vivos e os mortos. E ficava por ali. Era o que ele percebia. Acerca do apostolado de Paulo, ele percebia o que a maioria da cristandade percebe. Paulo é um dos apóstolos, como os outros, que não é. Não é nem no apostolado, e ele fala acerca disso na carta aos Gálatas no capítulo 2, e explica claramente, só um cego é que não vê, ou um ignorante. É no apostolado e até no tempo. Porque, como vocês sabem, Paulo foi escolhido pelo Senhor, já o Senhor estava no céu, porque estava em causa o seu povo celestial. Enquanto que os 12 foram escolhidos pelo Senhor na terra, porque estava em causa o seu povo terreno. E por isso é que eram 12, porque o seu povo terreno tem 12 tribos, a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que há um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, etc. Bem, depois de Lutero, os crentes continuaram a estudar a Bíblia. E continuaram a estudar a Bíblia e a desenterrar dos escombros da idade das trevas, porque foram muitos séculos nas trevas, que se perderam pepitas de ouro preciosas, pérolas de verdades bíblicas, que ficaram nos escombros daquela igreja tenebrosa que foi a Igreja Católica durante séculos. Ele descobriu esta pepita maravilhosa e preciosa da verdade da justificação por meio da fé, mas havia muitas outras pepitas que estavam lá escondidas e que ele não viu. E que outros crentes, posteriormente, com o estudo da Palavra de Deus, foram vendo. Eu agora não vou entrar aqui em detalhe sobre cada uma das coisas que foram acontecendo, mas até inclusivamente sobre a própria ceia do Senhor. Ele tinha uma concepção errada acerca da ceia do Senhor e do seu significado, que também não admira, porque a Igreja Católica, como vocês sabem, tinha a missa, e portanto ele percebeu que aquilo não era exatamente como a Igreja Católica tinha, mas também não chegou a perceber bem como é que devia ser, e ficou ali a meio do caminho. Bem, mas basicamente há 3 pilares que eu queria aqui salientar, que são os seguintes. Primeiro, descoberta da verdade da justificação por meio da fé. Mais tarde, há um outro grande pilar que é descoberto pelos crentes que estudam a Bíblia, que é a verdade do arrebatamento da igreja. E então, quando os crentes começaram a estudar a Bíblia, descobriram, afinal Cristo não veio para julgar os vivos e os mortos, está aqui, há mais pormenores. O arrebatamento da igreja não tem nada a ver com a vinda dele à terra. Nem tem nada a ver com o julgamento de vivos e mortos. E quando começaram a ver isto, os olhos abriram-se. E quero-vos dizer que muitos crentes viram isto e ficaram muito contentes. E a continuidade destes estudos levou muitos, no estudo da Palavra de Deus, a descobrir outra verdade preciosa, que o apostolado de Paulo é único e diferente do apostolado dos 12. Então a ordem é mais ou menos esta. Descoberta da justificação por meio da fé, descoberta da verdade do arrebatamento da igreja, descoberta do apostolado único de Paulo. Curiosamente, se vocês estiverem atentos à Palavra de Deus, vocês vão de reparar que a forma como estas verdades ficou enterrada nos escombros da história, daquela igreja tenebrosa que foi a Igreja Católica, foi pela ordem inversa. A primeira coisa que a igreja inicial, que andava bem, perdeu, foi a verdade do apostolado de Paulo.
Ainda Paulo estava vivo, já estavam a dizer, e ele teve que se impor nas suas epístolas, dizendo que o apostolado dele era bem diferente dos outros apóstolos. É só ler a carta aos Gálatas e a carta aos Coríntios, particularmente a segunda carta aos Coríntios. A primeira verdade que se perde é que Paulo é o apóstolo único, distinto dos 12. A segunda verdade que se perde é compilar a verdade do arrebatamento da igreja. E às tantas já todos estavam a dizer que aquilo a vinda é só uma e pronto. E é dos vivos e dos mortos. Até que finalmente acabaram por perder a verdade da justificação por meio da fé. E a Igreja Católica começou a defender a justificação por meio das obras, as indulgências e tudo o que está relacionado com isso. E que Lutero se impôs. E eu queria chamar a vossa atenção para este assunto que me parece importante. Isto hoje é um bocado de história. Da história da Igreja. Mas é importante, que é para vocês poderem perceber. Descobriu-se a verdade da justificação por meio da fé. Descobriu-se a verdade do arrebatamento da igreja. Descobriu-se a verdade do apostolado único de Paulo. E quando eu digo que se descobriu, descobriu-se mesmo. Prova-se, é evidente, está claro na Bíblia. Sem dúvida alguma. E as descobertas que foram feitas foram pelas Escrituras. Não é que aparece-me que está lá mesmo. Quando esta última verdade do apostolado de Paulo foi descoberta e muitos crentes começaram a divulgá-la, tem havido uma reação tremenda acerca disso. Tremenda. Então, mas Paulo é diferente dos outros. Agora quer dizer, alguns até chegaram ao ponto de dizer, lá nos católicos é Maria, 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 e entre eles é Paulo, Paulo, Paulo. Sinceramente, isto até dá dó. Como se nós adorássemos Paulo. Paulo é um homem. Como nós. Mas o apostolado dele é um apostolado, cuidado com o apostolado dele. E fazem-me lembrar, e esta semana publiquei no Facebook, e não só no Facebook, tive grandes combates esta semana, mas eu quero vos dizer que, e isto até aconteceu porque nas minhas leituras diárias, estava a ler o livro de Números, e no livro de Números nós lemos acerca da reação de Miriam e de Arão a Moisés. Mas Moisés, mas tu pensas que és superior a nós? Pensas que o Senhor só fala por meio de ti? Puseram em causa o papel único de Moisés. E o castigo de Deus sobre Miriam e sobre Arão foi implacável. E particularmente sobre Miriam, foi ela que falou. Sabem de uma coisa? O Senhor deu a Moisés o que não deu aos outros. E quiseram nivelar como se fosse tudo a mesma coisa. E, por exemplo, em relação a Paulo, dizem assim, a verdade do mistério. Isto é um exemplo. Efésios 3:5. Efésios 3:5 diz que o mistério foi dado aos seus santos apóstolos e profetas. E alguns dizem, o mistério não foi só revelado a Paulo, também foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Pois é, mas há um pequeno pormenor que eles não citam, que está lá escrito, foi revelado pelo Espírito. E Paulo não recebeu a revelação do mistério pelo Espírito. Recebeu a revelação do mistério pelo próprio Senhor Jesus Cristo da Glória. Isto faz uma grande diferença. Quando eu estou a explicar-vos as verdades da Palavra de Deus, eu ou outro crente qualquer, quando alguém nos está a explicar as verdades da Palavra de Deus, nós podemos percebê-las, as verdades que nos são expostas, com a ajuda do Espírito. É o Espírito que faz luz e que nos ajuda a poder compreender. Quando Paulo recebeu a verdade do mistério do Senhor da Glória, como vocês sabem, está em Gálatas capítulo 2, ele foi a Jerusalém expor essa verdade aos 12. Concretamente a Pedro, Tiago e João. Tiago, que já não era o Tiago apóstolo, era o irmão do Senhor. E quando foi expor aquela verdade, eles perceberam, a Bíblia diz, conhecendo eles, entenderam e concordaram, apertaram-lhe as mãos em concórdia. Como é que eles perceberam? Como é que eles entenderam? Paulo explicou-lhes e o Espírito ajudou-os a perceber. Foi assim que eles perceberam a verdade do mistério. Mas Paulo recebeu do próprio Senhor. Estar a dizer que Paulo é como outro apóstolo, estar a dizer que Paulo é como os outros, isto é muito grave. É mais grave do que aquilo que vocês pensam. É tão grave quanto foi grave Miriam dizer que Moisés era como os outros.
Mas sabem de uma coisa? Moisés recebeu a lei do próprio Senhor no Monte Sinai. E a lei é chamada sempre a lei de Moisés. Porquê que é chamada a lei de Moisés? Porque foi dada a ele como não foi dada a mais nenhum. E quem trouxe a lei? Os outros receberam a lei das mãos dele. Da mesma forma, o apóstolo Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus do Senhor da Glória e deu aos outros. E por essa razão é que o Evangelho é chamado, entre vários nomes, o Evangelho da Graça, Paulo chama-lhe o meu Evangelho. Vocês acham que eu podia dizer que o Evangelho é meu? Vocês acham que qualquer crente podia dizer que o Evangelho é dele? Nenhum de nós pode dizer isso. Aliás, até seria alguma jactância, se alguém, alguma ousadia, alguém dizer uma coisa dessas. Alguém estaria um bocado a delirar a dizer que o Evangelho é dele. Nem nunca nós lemos de alguém dizer que o Evangelho é dele. Mas o apóstolo Paulo podia dizer com propriedade o meu Evangelho. O Evangelho era tanto dele quanto a lei era de Moisés. É exatamente a mesma coisa. O que é verdade acerca de Moisés é verdade acerca de Paulo. Só que, assim como Moisés está para a lei, Paulo está para o Evangelho. E ele é que tem detentor do Evangelho da graça de Deus. Quando as pessoas começaram a dizer Paulo é como os outros, olha, eles agora estão a exaltar Paulo e tal, não sei o que, exaltar Paulo. Era como se alguém tivesse a dizer, olha, estão a exaltar Moisés. Ninguém estava a exaltar Moisés. Mas a verdade é que Moisés tinha um papel que mais ninguém tinha. A autoridade de Moisés, que lhe foi-lhe conferida pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo, tantos anos depois da lei ter sido dada, disse, na cadeira de Moisés, Mateus capítulo 23, estão sentados os escribas e os fariseus. Ou seja, eles estavam assentados, eles assentavam o seu ensino na autoridade, cadeira, fala da autoridade de Moisés. E é um erro as pessoas hoje estarem a querer ensinar sem estarem assentados, deixando passar a expressão na cadeira de Paulo. Aqueles que estiveram aqui na reunião de homens ouviram o Amadeu estar a falar acerca daquela viagem no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos e como é que aquele navio naufragou, típico da igreja, por causa de não terem dado ouvidos a Paulo. E quando os líderes das igrejas não dão ouvidos a Paulo e antes preferem ouvir a voz dos pilotos, o naufrágio é certo e a perda é muita. Começaram a dizer, a rejeitar, com situações destas que eu podia aqui desenvolver, que agora não vou fazer, e sabem de uma coisa? Olhem, estão a andar para trás que é assustador. Muitos que já tinham visto a verdade do arrebatamento, agora também já dizem que a igreja passa na grande tribulação. Já não veem a verdade do arrebatamento. Já não percebem da verdade do arrebatamento. Piores, alguns já nem a verdade da justificação da fé compreendem. Estou a falar de igrejas chamadas evangélicas, não estou a falar da igreja católica. O castigo de Deus é severo quando as pessoas não querem ouvir o que Deus está a dizer. E eu queria deixar esta situação muito clara. Que é para nós depois podermos agora ver com clareza se a igreja passa ou não na grande tribulação. E o dia de Cristo de que Paulo fala aqui, fala do arrebatamento. E nós vamos perceber que o arrebatamento da igreja é assim, se o aparecimento da igreja era um mistério, o desaparecimento da igreja, que é o arrebatamento, também é um mistério. E Paulo diz, quando fala acerca disso, diz assim, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver para a semana. Se Deus quiser. Isto é muito importante. E vamos ver outra coisa, que agora só vou dizer. Quando a Bíblia fala da grande tribulação, a Bíblia diz que é tempo de angústia para Jacó, não para a igreja. E tempo de angústia para Jacó é tempo de angústia para Israel. Sobre isso falaremos para a semana, se Deus quiser. Mas isto é muito importante percebermos isto. Que Deus nos abençoe.